Vamos resolver agora alguns exercícios sobre impulso e quantidade de movimento. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física e nós vamos resolver alguns exercícios a respeito de impulso e quantidade de movimento. Conteúdo esse presente na ementa do primeiro ano do ensino médio e já deixo avisado que todo esse material, todos os exercícios que eu vou resolver hoje estão disponíveis para você no material que está na descrição desse vídeo. Então, se você quiser acompanhar mais de perto, fazer tudo bonitinho, fica à vontade, é só clicar que você tem acesso a todo o material, beleza? Vamos lá então, o primeiro exercício diz assim: um automóvel para quase que instantaneamente ao bater frontalmente numa árvore. A proteção oferecida pelo airbag, comparativamente ao carro que dele não dispõe, advém do fato de que a transferência para o carro de parte do momentum do motorista se dá em condição de... Aí ele vem falando, né? Menor força, maior período de tempo, menor velocidade com mesma aceleração, menor energia, menor velocidade, mesmo tempo, enfim. Que a gente avalie qual dessas alternativas faz sentido, tá? Primeira coisa que eu queria destacar aqui é que o termo momentum, tá? Ele está se referindo à grandeza que a gente tratou como quantidade de movimento. Não é tão usual usar o termo momentum, mas quantidade de movimento ou momento linear são nomes mais comuns para essa grandeza, tá? Mas se refere exatamente a isso daqui, tá? Então o que acontece na colisão com a proteção que o airbag vai oferecer ao condutor de um veículo, né, que colide com uma árvore, que bate de frente com uma árvore? Como é que a gente compara o efeito da colisão nesse condutor com airbag e sem airbag, né? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar direto no teorema do impulso, né, que diz que o impulso da força resultante é igual à variação do momento. Vamos escrever direitinho, né? O impulso da força resultante é igual à variação do momento que o sujeito vai sofrer, né? Então vamos abrir só essa expressão. Variação do momento é a mesma coisa que o produto massa vezes variação de velocidade, que no caso aqui o veículo vai sofrer, que o sujeito vai sofrer. E o impulso da força resultante, pode ser escrito pela sua definição como força resultante vezes intervalo de tempo que essa força resultante fica sendo aplicada no condutor. Estamos sempre fazendo a análise do ponto de vista do condutor, que é quem vai receber o impacto da pancada, né? O veículo colide com a árvore e esse impacto vai ser transmitido ao motorista também, né? Então, o que acontece aqui? Com airbag ou sem airbag, isso aqui não vai mudar. Isso aqui vai ser o mesmo. Por quê? Porque a massa do condutor é a mesma e a variação de velocidade que ele vai estar submetido é exatamente a mesma. Ele vinha com uma determinada velocidade e um determinado intervalo de tempo depois, a velocidade dele é zero, porque ele para quase que instantaneamente, quer dizer que esse intervalo de tempo é muito pequeno, tá? Então a massa do condutor é a mesma nos dois veículos, veículo com airbag ou sem airbag. E a variação de velocidade que ele vai sofrer vai depender das condições do impacto, que com airbag ou sem airbag serão as mesmas, né? Então o que a gente tem que analisar é do lado de cá. É aqui do lado de cá que o airbag vai fazer a sua diferença. Então o que a gente tem? Com airbag ou sem airbag, isso daqui é a mesma coisa, isso aqui é constante, tá? O que o airbag pode influenciar e que de fato ele influencia é justamente no conjunto desses dois parâmetros. Por quê? Porque quando você tem um veículo com airbag, né, é uma bolsa de ar que infla e faz com que o condutor atinja essa bolsa de ar inflado antes protegendo, fazendo com que ele não colida, não bata direto, por exemplo, no painel do veículo ou algo do tipo. O mecanismo de funcionamento do airbag, no fim das contas, está mexendo nesse parâmetro aqui. O que ele está fazendo? Ao amortecer a pancada, ao amortecer o impacto do motorista, ele está, no fundo, aumentando o tempo de contato do motorista antes que ele conclua o movimento dele. Essa que é a lógica. Sem airbag, o motorista vai colidir, vai impactar diretamente, por exemplo,
no volante do veículo, no para-brisa do veículo, no console, seja o que for. O airbag inflando e desinflando de maneira adequada, né, de acordo com o seu projeto, faz com que o tempo de impacto da força no motorista aumente. E se esse tempo aqui aumenta, como essa parcela aqui é constante, isso aqui não vai mudar, se você aumenta o intervalo de tempo para manter a variação do momento igual, a força tem que obrigatoriamente diminuir de valor. Então, o airbag atuando no intervalo de tempo mais amplo faz com que a força resultante em atuação sobre o corpo do condutor, que sofreu o acidente, seja menor. Se a força resultante é menor sobre o condutor, a chance de ter danos, a chance de ter traumas mais graves e problemas mais sérios diminui. Então, essa que é a lógica de funcionamento do airbag. Ele vai atuar aumentando o tempo de contato e, com isso, ele reduz a intensidade da força que fica em contato direto com o condutor. De onde você tira isso? Do teorema do impulso. É assim que a gente consegue resolver essa questão. E aí só sobra uma alternativa correta, que é a alternativa A. Menor força em maior intervalo de tempo. Vamos lá, exercício 2 diz assim. O gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de massa total 40 kg. Massa total 40 kg. Inicialmente em repouso. Isso quer dizer que a velocidade inicial desse carrinho é 0. Muito bem. Aí tem um diagrama aqui à esquerda, nós temos um gráfico, né? Eixo vertical, forças, e o eixo horizontal a gente tem o intervalo de tempo. No eixo vertical, a força está marcada de 10 em 10, né? Então 0, 10, 20, 30 newtons. E o intervalo de tempo está marcado de 5 em 5 segundos. E vamos à pergunta, né? A intensidade da força, então, a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força apresentada no gráfico durante o intervalo de tempo de 0 a 25 segundos é, em newtons, igual a. Então, assim, ele fez uma volta danada, mas é parecido com o exemplo que nós resolvemos em aula, que é o seguinte, é basicamente o seguinte. No nosso diagrama, vamos analisar mais uma vez o nosso diagrama aqui na figura à esquerda. De 0 segundos a 10 segundos, de 0 segundos a 10 segundos, nós temos a força representada por uma reta inclinada positivamente, indo de 0 até 30 newtons. Ou seja, isso aqui está indicando que a força é variável de 0 a 10 segundos. O que me garante uma região que eu já vou destacar ela aqui. Ó. E se você prestou atenção na aula que nós falamos de impulso, essa figura aqui, esse triângulo aqui, essa área é importante para nós aqui. Tá? De 10 segundos até 20 segundos, eu vou fazer uma nova subdivisão aqui. Ó. Vou pegar aqui os 20 segundos. Note que de 10 a 20 segundos a força permanece constante nos 30 newtons. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer mais esse destaque aqui, ó, dessa região que a gente já sabe que vai ser importante para nós, dessa área aqui, ó. Lembrando que de 0 a 10 segundos eu tenho um triângulo, de 10 a 20 segundos eu tenho um retângulo, e eu vou pegar o terceiro trecho agora, de 20 a 25 segundos, que já está claro para nós aqui, ó. Também temos também um triângulo aqui, tá? Então temos aqui claramente 3 regiões. Eu vou redestacar elas aqui, ó. Tá aqui e tá aqui, tá? Então, de 0 a 10 segundos a força é variável crescente de 0 a 30 newtons, de 10 a 20 segundos a força é constante em 30 newtons, e de 20 a 25 segundos a força é variável decrescente de 30 até 0. Então, estão aqui as 3 regiões. A gente pode calcular de 0 a 25 segundos e calcular o impulso total nesse intervalo. E para isso, a gente tem que calcular a área, a gente tem que achar o valor da área total. Esse impulso total é devido à ação dessa força que variou de 0 para 30, depois de 30 até 0 de novo. Tá? Mas não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando o seguinte: qual que é a força constante que se a gente fosse trocar essa força variável por uma única força constante,
que daria o mesmo impulso que a gente vai encontrar aqui. Essa aqui é a ideia, tá? Um dos exemplos que a gente resolveu quando a gente definiu impulso tratava exatamente disso. Só o gráfico era diferente, mas a ideia é a mesma. Então a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar esse impulso total aqui, ó, que vai me dar que eu encontro através da área total dessa figura, tá? E aqui eu vou fazer dividindo essa figura em 3 regiões. Eu vou chamar isso aqui de A1, isso aqui de A2, isso aqui de A3 e vou somar as 3 áreas, tá? Então vamos lá, começando aqui pelo A1. A área 1 é a área de um triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Quem que é a base do meu triângulo? Está aqui, ó. Base do meu triângulo é isso aqui. De 0 a 10, 10 unidades. Quem que é a altura do meu triângulo? A altura do meu triângulo é essa reta aqui, ó. Essa reta vertical. De 0 a 30, 30 unidades. Então vai ficar 10 vezes 30 dividido por 2. Aqui nós podemos simplificar. 10 por 2 dá 5, então isso aqui, área 1 vai dar 150 unidades. Aqui é o U, tá, gente? Só para dizer que são unidades. Vou calcular a área 2. A área 2 é fácil, né? É um retângulo, é base vezes altura. A base é essa aqui, de 10 até 20 eu tenho mais 10 unidades. E a altura também é essa reta aqui, de 0 até 30, então são 30 unidades. Então, base vezes altura vão ser 10 vezes 30. A área 2, então, 300 unidades. A área 3 é esse triângulozinho aqui. A base de 20 a 25, 5. E a altura continua sendo os mesmos 30. Então, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. A base é 5. A altura é 30. Tudo isso dividido por 2. Eu posso simplificar. Isso aqui vai ser 5 vezes 15. Então, isso aqui vai dar 75 unidades. Muito bem, para determinar a área total, então, basta somar esses 3 valores aqui. Então, a área total vai ser 150 mais 300 mais 75. Isso dá 450 mais 75. Isso aqui, então, vai ficar. Isso aqui, então, vai dar 525 unidades. Ou seja, o impulso total é 525 newtons vezes segundos. Muito bem. Voltando à pergunta que ele fez, né? A intensidade da força constante que produziria o mesmo impulso durante o mesmo intervalo de tempo é quanto, né? Então ele quer saber o seguinte, olha, se o impulso sendo 525 newtons vezes segundo e o intervalo de tempos de 0 a 25 segundos, qual o valor da força se essa força fosse constante? Então a gente vai fazer a segunda parte aqui agora, aplicando a definição de impulso, né? Impulso é o produto da força pelo tempo de aplicação. O impulso é esse aqui, que a gente acabou de encontrar, 525. O valor da força eu quero saber. O tempo de aplicação dela é de 25 segundos. Então está aqui. Então, eu pego o 25 que está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 525 divididos por 25. Passando para o lado de cá, ó, só trazendo para cá. Trazendo a conta para cá, a força então vai ser 525 divididos por 25. Isso aqui vai dar 21 newtons. Resposta, portanto, letra E, 21 newtons. Exercício 3 diz assim: em um esforço rápido e súbito, como um saque no tênis, uma pessoa normal pode ter o pulso elevado de 70 a 100 batimentos por minuto. Para um atleta, pode-se elevar de 60 a 120, como mostra o gráfico a seguir. E aqui nós temos um diagrama, um gráfico, indicando no eixo horizontal o tempo em segundos, no eixo vertical os batimentos por minuto, né, BPM, batimentos cardíacos dessa pessoa, né, e duas linhas, uma linha tracejada, iniciando nos 70 batimentos e terminando após 4 segundos no valor 100 batimentos da pessoa normal, e para o atleta,
a gente tem no 0 segundos de 60, aí no 2 segundos chega em 100 batimentos, e de 2 a 4 segundos ele passa de 100 batimentos até 120 batimentos, no caso do atleta, né? Muito bem, então temos essas informações aqui, vamos ver o que ele está perguntando. O contato de uma bola de tênis de 100 gramas, então isso aqui já é a massa da bolinha, com a raquete no momento do saque, dura cerca de 10 elevado a menos 2 segundos. Isso aqui é o tempo de contato. Então, vamos anotar aqui, ó. Isso aqui é 10 elevado a menos 2, que é o mesmo que 0,01 segundo. Isso é uma informação importante. Depois disso, a bola inicialmente com velocidade nula. Então, a velocidade inicial da bolinha é 0. Inicialmente com velocidade 0. Adquire velocidade de 30 metros por segundo. O módulo da força média, vamos lá, o módulo da força média exercida pela raquete sobre a bola durante o contato é em newtons igual a quanto? Então, veja que ele passa bastante informação aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é reunir essas informações de maneira mais organizada aqui, tá? Então, primeiro de tudo que ele já me fala é a massa da bolinha, que são 100 gramas. E eu já vou passar isso aqui para quilogramas, tá? Porque grama não é unidade pertencente ao sistema internacional. E como eu já indiquei a vocês, prefiram, sempre que possível, passe para o sistema internacional, tá? Esse é o caso, e é isso que nós vamos fazer agora. 0,1 kg, isso ele falou. A velocidade final, aliás, a velocidade inicial, estou chamando de V0, mas você pode chamar de VI, tá? Vou chamar de VI, vai. Velocidade inicial, 0 metros por segundo. A velocidade final, 30 metros por segundo. VF, 30 metros por segundo. Além disso, ele passa aqui a informação que o contato dura cerca de 10 a menos 2 segundos. Então, o intervalo de tempo de contato da raquete com a bolinha é 10 elevado a menos 2, que é 0,01 segundos. Então, está aqui essa informação importante. E a última coisa que ele quer saber é o seguinte: qual que é o valor da força média de contato da raquete? Quanto que vale essa força? Tá? Ele está falando de força média também. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Se você olhar com cuidado, se você olhar com atenção, olha o que está acontecendo. Deixa eu dividir aqui. Se você olhar com atenção, do lado de cá, ele está te passando as informações para você calcular a variação do momento da bolinha, e do lado de cá ele está te passando informações para você calcular o impulso da força resultante que atuou sobre a bolinha. Ah, mas como é que eu pensaria nessa solução? Você tem que pensar no seguinte: a força que a raquete faz na bolinha provoca uma alteração da quantidade de movimento dessa bolinha. E nós já vimos que existe um teorema que relaciona a variação da quantidade de movimento, ou a variação do momento linear, com o impulso da força que é produzida. É o teorema do impulso. Então, o que eu vou fazer é aplicar diretamente o teorema do impulso. Eu sei que o impulso da força resultante, assumindo que a força que a raquete, assumindo que a força que nós vamos calcular é exatamente a força da raquete que foi aplicada, que o enunciado pediu para a gente resolver. Tá certo? Tem uma série de simplificações embutidas nisso, mas do jeito que o enunciado está escrito, pensar dessa forma já é suficiente para a gente resolver o problema, tá? Então basta você pensar no seguinte: como é que eu consigo calcular essa força? Bom, se eu conseguir determinar o impulso dessa força, sabendo o tempo de contato, eu consigo determinar o valor dessa força. Então, eu vou organizar isso daqui, tá? Vou abrir uma folha mais organizada para a gente fazer os cálculos aqui. Muito bem, então, do lado de cá nós temos as informações para calcular o impulso, do lado de cá a variação do momento. Então eu vou começar fazendo esse exercício de forma bem passo a passo, tá? Então o que eu vou fazer? Bom, o que eu quero resolver é que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento da bolinha. Para resolver isso, eu preciso da quantidade de movimento inicial e final da bolinha. Vou começar por aí. Então a quantidade de movimento inicial é massa da bolinha vezes a velocidade inicial. A massa da bolinha nós temos 0,1 kg, está ali, vezes a velocidade inicial, que é 0. Então, olha só.
O momento inicial da bolinha é 0 kg vezes metro por segundo. O momento final, quantidade de movimento final, vai ser a massa da bolinha vezes a velocidade final da bolinha, que vai ser 0,1, que multiplica a velocidade final, que é 30. Então, isso aqui fazendo a multiplicação, quilogramas vezes metro por segundo. Vamos calcular a variação, então. Variação do momento, Q final menos Q inicial, que é fácil, né? Vai dar 3 menos 0, que dá 3 quilogramas vezes metro por segundo. Agora vamos escrever a conta lá do outro lado, respondendo já aquilo que a gente precisa. Vamos substituir esse resultado aqui. Eu sei que o impulso da força resultante é igual à variação do momento. Variação do momento nós calculamos, deu 3. Então isso aqui vai ficar igual a 3. Mas quem que é o impulso da força resultante? Agora nós vamos desmontar o lado esquerdo da nossa equação. Impulso da força resultante vai ser o valor da força multiplicado pelo tempo de aplicação. Quando eu multiplico esses dois, tem que dar 3. O tempo nós já sabemos ali que é 0,01. Então eu quero força vezes 0,01 igual a 3. Então força igual a 3 dividido pelo tempo, que é 0,01. Aqui a estratégia mais interessante que eu gosto de usar é multiplicar em cima e embaixo por 100. Então isso aqui vai me dar 300 dividido por 1. Consequentemente, a força que eu procuro tem valor 300 newtons. Está aí, então, a resposta do exercício. Alternativa correta, letra D. Último exercício dessa bateria, exercício 4 diz: uma corrida de 100 metros rasos inicia com um disparo. O atleta de 85 kg, massa, parte do repouso, o que quer dizer? Velocidade inicial igual a 0. Então a velocidade inicial dele é 0. Vou colocar que aqui é a massa, né? Massa é 85, velocidade inicial é 0. E alcança em 2 segundos, opa, tá aqui o ΔT. Em 2 segundos, ele alcança uma velocidade de módulo constante igual a 2,2 metros por segundo. Então essa aqui é a velocidade final dele. 2,2 metros por segundo. Aí a pergunta do exercício é: o módulo do impulso médio que o atleta recebe nesses 2 segundos. O módulo do impulso médio que esse atleta recebe no intervalo de tempo de 2 segundos. Como que a gente faz isso? Mesma ideia, teorema do impulso. Vamos organizar as informações que ele passa aqui, né? Então, primeiro de tudo, ele passa um intervalo de tempo, 2 segundos. Muito bem, o intervalo de tempo é 2 segundos. A massa do nosso atleta é 85 kg. Já está em quilogramas, não está tudo certo. A velocidade inicial dele é 0 metros por segundo. E a velocidade final dele, ao fim dos 2 segundos, é 2,2 metros por segundo. Muito bem. O lado de cá, como a gente viu, essas informações nos permitem calcular a variação do momento linear ou a variação da quantidade de movimento desse cara, tá? E ele pergunta, qual que é o módulo do impulso médio nesses 2 segundos, né? O módulo do impulso médio, a gente vai usar de novo o teorema do impulso. Por quê? Porque o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento desse cara. E o impulso médio é exatamente isso que a gente vai calcular com as informações que ele passou. Então, para calcular o impulso, responder a pergunta que ele fez, basta achar a variação do momento. E para isso a gente pode fazer de forma separada, né? Eu vou fazer aqui, né? Momento final, aliás, momento inicial
é a massa vezes a velocidade inicial, que vai dar 85 vezes 0, que dá 0 quilogramas metros por segundo. Esse é o inicial. E o que é final? O momento final é a massa vezes a velocidade final, que vai dar 85 vezes a velocidade final, que é 2,2. E isso aqui vai dar, se eu não estou errando conta, 187 Newton vezes... Não, deixa eu fazer bonitinho, né? Quilogramas vezes metro por segundo. Aplicando agora no teorema do impulso, o que, que nós temos? Impulso médio, ou impulso da força resultante, nesse caso, né? É igual à variação do momento. O que é a variação do momento? É o momento final menos inicial. 187 menos 0, que vai dar 187 newtons vezes segundo. Lembrando que newton vezes segundo e quilograma vezes metro por segundo são grandezas, ou melhor, são unidades de medida equivalentes, elas expressam exatamente a mesma quantidade. Então, com isso, a gente encontra o gabarito do exercício 4, que é a letra D. Então é isso, meus amigos. Eu espero que tenha ficado claro a resolução desses exercícios utilizando o teorema do impulso. Espero tê-los ajudado. Um forte abraço e cuide-se bem.